nesse capítulo, Paulo ele exalta a grandeza de Cristo. Até o título da lição da semana é A Supremacia de Cristo. E a imagenzinha aí mostra Jesus acima do mundo, acima do universo, todos os planetas embaixo dele, e nós bem pequenininhos diante da grandeza dele. Então a figura aí ilustra bem direitinho essa majestade de Cristo, certo? Então durante a semana nós vamos ver esses aspectos da grandeza dele, da grandiosidade da imagem dele. Então no domingo vai falar sobre a imagem de Deus invisível. Quando a gente olha no espelho, a gente tem uma imagem de duas dimensões da gente. E quando a gente olha uma escultura, a gente está vendo ali um objeto de 3 dimensões. Então, essa é a concepção, a ideia que a gente tem de que é uma imagem. Existe uma imagem 2D e existe uma imagem 3D. Mas quando a gente afirma que na Bíblia, o que é uma imagem? Então nós vamos entender agora o que é que a Bíblia quer dizer quando ela fala de imagem. Você é a imagem e semelhança de alguém. Jesus é a imagem de Deus. O que é isso? Então nós vamos entender na Bíblia alguns versos que falam de imagem. Vamos para Gênesis 1, 26 e 27. Se Deus quiser, até o final do desenho coloca o ar-condicionado. E aí vai melhorar toda a questão da temperatura quanto da suada, porque o ventilador parece que um bocado de gente fala ao mesmo tempo. Então em Gênesis 1, 27 fala sobre a criação do homem. E lá o que é que Deus diz? E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então aí é um texto clássico que todos nós conhecemos, todos nós afirmamos que nós somos parecidos com Deus, nós somos imagem e semelhança dele. Agora, vamos lá para Colossenses, vamos ver o que a Bíblia fala sobre Jesus. Sobre o ser humano já é a imagem de Deus. E Jesus? Vamos para Colossenses 1. Colossenses logo depois do Filipenses. Colossenses 1,15. Lembre-se, Gênesis 1, 26 e 27 diz que o homem foi feito à imagem de Deus. E agora, Colossenses 1, verso 15 diz o que sobre Jesus? Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Então aí vocês vão ter que me explicar, porque se lá em Gênesis diz que nós somos feitos à imagem de Deus, aqui diz que Jesus também é a imagem de Deus. Jesus é a imagem, nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Jesus também é a imagem de Deus invisível. Qual é a diferença entre essas duas definições? Deus. Qual é a diferença de nós sermos a imagem de Deus e de Jesus ser a imagem de Deus? Ele vamos passar agora esta fila, acho que está fechada. Vou pensando aí no balcão. Ele foi passou? Ele viu de volta, eu vou passar. Léo Dez, né? Léo Dez tem Natal. Acho que é muito bom, né? Não, é Pinheiro e Manus.
preciso passar por ali para pagar no estacionamento da rua. Então, olha só. Nós somos criados à imagem de Deus e também à imagem de Deus. E Deus fez uma produção. E nós somos criados à imagem de Deus. Eu acho que nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus porque seria semelhança física, vocês sabem. Semelhança física. E no caso de Jesus, é a imagem de Deus invisível porque ele reflete todo o caráter do Pai. O caráter de Jesus é idêntico ao caráter do Pai. É o que eu acho, não pode ser. Sabe? É exatamente isso. Então, é exatamente isso. Quando Deus nos criou, Deus fez o ser humano parecido com ele, ali em questão de fisionomia, questão ali visual. E Jesus, ele é a imagem do Pai porque ele traduz totalmente o caráter de Deus. Então existe essa diferença. Mas, a princípio, quando Deus foi criado, também não caráter, né? Aí o caráter foi distanciando o caráter dele. Exatamente. No começo, a gente também refletiu o caráter de Deus, além do visual. Mas o pecado foi, com o tempo, deteriorando, com o tempo foi corrompendo essa imagem de Deus que estava em nós. Então, hoje, o mundo da imagem de Deus que ele colocou em Adão e Eva, nós não temos mais, porque nós já perdemos muito nesses 6.000 anos de pecado. Então, gente, qual é a diferença de nós dizer que nós somos filhos de Deus e que Jesus é o Filho de Deus? Isso é mais capciosa, né? Mas está dentro dessa mesma resposta. Eu acho que, como está em Hebreus 23, é a expressão exata da natureza de Deus. Exatamente. E nós só somos considerados filhos de Deus nele. As pessoas que não estão em Cristo não são consideradas filhos de Deus, apenas criaturas de Deus. Nós fomos adotados em Cristo nele. Nós somos adotados como filhos depois que aceitamos a Cristo, que Cristo fez por nós. Senão, somos criaturas. Existe até um ditado, e muita gente acha esse ditado polêmico, ditado assim, algumas pessoas acham assim muito ousado, mas o ditado que diz assim, que Deus é Pai de todos, mas nem todos são filhos de Deus. O que vocês acham desse ditado? Deus é Pai de todos, Nos aceita que todos são filhos, mas nem todos aceitam que ele é nosso pai. exatamente. Os filhos se parecem com os pais. No jeito de falar, no jeito de andar, no comportamento, até fisicamente. Então, com Deus não é uma coisa. Se parece com o pai, parece com Deus. Nós vamos ver nosso comportamento, no jeito de falar. Para aqueles que não servem a Deus, não se parece com Deus, não se parece com o pai. Não tem convivência com Deus. Nós somos criaturas. Exatamente. Tanto é que às vezes vocês devem saber que tem muita criança que é adotada e com o tempo de convívio com os pais adotivos começa a aparecer. Minha mãe era uma mas é a cara de Deus. Olha aí. E a cara da irmã Helena também. Muito parecida com Deus. Então, quando a gente diz que Deus é Pai de todos, mas nem todos são filhos de Deus, quer dizer que aqueles que escolhem aceitar essa paternalidade de Deus, ele vai restaurando a imagem dele na pessoa que aceita ele como Pai. Bem? Então, a diferença, e aí volta para a pergunta, né? A diferença de dizer que nós somos filhos de Deus e que Jesus é o Filho de Deus. Existe uma diferença. Quando a gente diz que nós somos filhos de Deus, é porque nós somos criados por Deus. Mas Jesus, ele foi criado por Deus? Ele foi gerado de Deus? Não. Nunca acredite em alguém que diga que Jesus foi gerado por Deus, que ele é um filho criado por Deus, como um filho de sangue. Quando a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus,
É porque na cultura judaica, o filho carrega todas as características do pai. Todos o DNA, todos os jeitos, todo o comportamento, tudo que é do pai, o filho é. Então, quando Jesus veio para nós em carne humana, ele trouxe com ele, como ele disse, todo o caráter do pai, toda a plenitude da divindade que tem em Deus Pai. Então Jesus era homem, mas ali Jesus disse para os discípulos assim, ó, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o filho ele herdava todas as características do pai. E na maioria das vezes, se não 100%, as pessoas, os filhos, eram ensinados pelo pai naquela profissão que o pai fazia. Por exemplo, se o pai era pescador, o filho ia ser pescador, porque aprendia com o pai, né? Se o pai era lavrador, ia ensinar o filho a lavrar. A gente vê o caso ali de Eliseu, né? A gente está estudando Reavivados. O pai tinha aquela fazenda e o filho estava trabalhando ali com as juntas de boi. Então, a gente estudou, e eu estudei isso com a especialização que eu fiz também, que no passado o trabalho era muito passado de pai para filho. Então, se o pai era aquela profissão, por exemplo, curtia couro, o filho era ser curtidor de couro também, porque ia aprender com o pai. E aí Jesus dizia assim, meu pai trabalha e eu trabalho também. Ou seja, nós dois estamos sintonizados. A obra do pai é a minha obra. Eu tenho um exemplo legal. O pai trabalha de eletricista, ele já faz bastante coisa de eletricidade, essas coisas. Por exemplo, o pai de Davi, ele é desenhista, ele é pintor. Ele olha para você e desenha você no papel bem direitinho. Davi é designer, ou seja, ele herdou no gene o talento para mexer com imagens, para lidar com imagens, para trabalhar imagens. E não é. Você desenha tão rápido. Então, vocês já entenderam aí a diferença de nós sermos filhos de Deus e de Jesus ser o Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus porque Ele nos criou. E Jesus é Filho de Deus porque Ele é a expressão exata da natureza de Deus. Agora nós vamos para João 1. Agora, o que é que faz Jesus ser o único capaz de revelar plenamente Deus Pai? O que é que torna Jesus o único ser capaz de revelar totalmente a natureza de Deus Pai? Porque que só Jesus é que revela Deus. João 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quem é esse Verbo que estava acompanhando Deus na criação? Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, esse Verbo que se fez carne é Jesus. E no começo diz que esse Verbo estava com Deus e ele também era Deus. Então, por que só Jesus é quem revela a natureza de Deus para nós? Porque Jesus também é Deus. Então, é um privilégio muito grande das pessoas daquela época, das pessoas que conviveram com ele, porque as pessoas estavam convivendo com Jesus, achando que ele era uma pessoa comum, mas ali, dentro daquele corpo humano, estava ali Deus em pessoa, Deus conosco. E aí a gente falou na discussão aqui na rolinha, que muita gente diz assim, se eu vivesse na época de Jesus, eu nunca ia duvidar dele. Se eu vivesse na época dele, nunca que eu ia me rebelar, nunca que eu ia acusá-lo, nunca que eu ia menosprezá-lo. E a gente viu que os discípulos apareceu um sapo lá,
perguntavam, tinham dúvidas: será mesmo que ele é o Messias? Será mesmo que ele é Deus? Porque não está respondendo ao que eu esperava. João Batista, mandou perguntar. João Batista, que batizou Jesus, não ficou com dúvidas. Os irmãos dele. Deus revelou, eu estava me lembrando disso também. Deus revelou a João Batista antes de Jesus. Olha, seu primo, você não conhece, é ele, é o Messias, ele vai vir para você batizar. Ele é o Cordeiro de Deus. Quer dizer, João Batista teve uma revelação antes das outras pessoas e no final ainda teve dúvida, né? Quando ele ficou lá abandonado, na masmorra lá. Aí vamos lá perguntar a ele se é realmente. Porque esqueceu aqui. Aí os discípulos viram Jesus curando todo tipo de doença, andando sobre as águas, acalmando o mar e tempestade, expulsando os demônios, ressuscitando os mortos. E aí chega na Santa Ceia e eles perguntam: mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz todo. Aí Jesus dá uma resposta bem. Jesus dá agora por Ó, verso 14 aí, capítulo 14, olha a resposta que Jesus dá. Verso 8 e 9, ó. Filipe e aí disse a Jesus: João, Senhor, João 14, verso 8. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí, Ou seja, como se ele estivesse impaciente. A gente quer ver Deus logo. Se o Senhor mostrar Deus para nós, já está resolvido. Aí o verso 9. Jesus respondeu: há tanto tempo eu estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostra-nos o Pai? você ouviu para vocês conhecerem o Pai. Eu sou igual a ele, eu sou que nem ele, eu e ele, nós somos a mesma coisa. Então, se você me conhece, se você passou esses anos comigo, você passou esses anos com Deus Pai. Eu e o Pai somos um. Então, isso que nós vimos ontem na reflexão. Não há diferença entre nós e eles. Eles não são mais, quer dizer, eles tiveram um grande privilégio, mas não souberam aproveitar. Então, é por isso que com o Espírito Santo na nossa vida, nós somos capazes de passar pela mesma experiência que eles passaram ali naqueles anos, junto com Jesus. Então, Jesus, ele tem exatamente a mesma natureza do Deus Pai. E é por isso que ele revela para nós quem é Deus. E várias vezes Jesus deixou claro que ele era Deus. Por exemplo, o nome de Deus na Bíblia quando ele disse para Moisés, quando Moisés perguntou: Senhor, qual é o teu nome para eu poder anunciar para o povo de Israel? Aí qual foi a resposta de Deus para Moisés? Eu sou quem eu sou. Então o nome de Deus na Bíblia é geralmente chamado Eu Sou. E lá no hebraico esse nome é Yahvé. Yahvé, você já ouviu esse nome, Yahvé? Desse nome Yahvé surgiu o nome Jeová. Então todas as vezes que Jesus fala eu sou isso, eu sou aquilo, ele está dizendo que ele é Deus. Então quando ele diz eu sou o pão da vida, eu sou o nome de Deus. Eu sou a luz do mundo, eu sou o nome de Deus. Eu sou o bom pastor, novamente. Eu sou a ressurreição e a vida, antes que Abraão existisse. Eu sou. Então todas as vezes que Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas, todas as vezes que Jesus fala isso, ele está deixando claro para os ouvintes que ele é Deus. Ele não é só um pregador qualquer. E é importante a gente lembrar disso. Eu falei no Zoom e agora eu vou repetir. Existem pessoas, em algumas religiões por aí, que acham que Jesus era apenas um espírito evoluído, que ele era apenas um pregador que falava do bem, que ele era apenas um homem bom que falava coisas inspiradas. Mas Jesus não era só um homem, Jesus não era só um pregador. Ele era Deus, 100% Deus e 100% homem. Amém. Agora, gente, a pergunta final aqui é bem importante vocês falarem. Por que é tão importante, por que faz tanta diferença que o próprio Deus tenha morrido por nós? Por que não poderia uma criatura morrer no nosso lugar? Por que é necessário que o próprio Deus morresse no nosso lugar e não um anjo, um outro ser humano? Por que somente Deus poderia morrer por nós?
Mas não poderia. Então o pecador não salva o pecador. Boa resposta. Não poderia o quê? Sim, podia morrer, mas aí depois, só uma. Não, peraí. Deixa ele dizer. Já deu uma boa resposta, a Elisa me ajudou aí. Né? Um ser humano não pode morrer pelo ser humano porque ambos são pecadores, né? E é por isso que a gente pede perdão dos nossos pecados para ele direto. Ele não pede para Maria, ele não pede para o santo, eles também eram seres humanos que estão mortos, tá? Por que somente Deus ele poderia morrer por nós? Pense aí, né? Dê uma fuçada na sua mente. Já viu? Outra boa resposta. Ele é santo. A resposta de quem de Marcos também é muito bom. Se ele nos criou, ele também deve nos salvar. Está quase chegando, mas todas as respostas estão certas. Exatamente. Então, juntando todas as respostas de vocês. Ele é santo, ele nunca pecou, ele é perfeito, ele nos criou, como ele nos criou, ele deve nos salvar, mas também, porque somente aquele que deu a vida é quem pode devolver vida de volta para nós. Foi ele que soprou em nós o fôlego de vida. Então, quando a gente morre, somente ele que pode devolver esse fôlego e nos ressuscitar. Amém? Então, somente Deus poderia morrer e voltar à vida. Um anjo ele não pode ressuscitar por conta própria. E nenhum ser humano também pode ressuscitar por conta própria. Somente Jesus, que deu a sua vida, é que ele podia ressuscitar por ele mesmo. Amém? Amém. Então é por isso que tem que ser Deus. Por isso que podia ser um anjo. Até porque o anjo não peca. Né? O anjo também, os anjos de Deus lá não pecam. Mas ele não tem poder de dar a vida. Certo? Então isso é muito interessante. Somente o autor da vida poderia Da vida. E aí? Agora vamos voltar para Colossenses. Colossenses 1, vamos ler novamente o verso 15. Alguma pergunta inteligente, né? A tecnologia super avançada, eles têm milhares e milhares de coisas que a gente não compreende, mas ele não é capaz de necessitar um pai, uma mãe, ninguém. Pois é. Porque só Deus pode fazer isso. O mais próximo que eu já vi alguém tentar fazer foi ressuscitar uma galinha. O pessoal tenta fazer isso. O pessoal faz um negócio, mas é a galinha que. Mas consegue, às vezes. Bota na lata e lá. Aí colocava os picos. Fazia isso mesmo. Às vezes pisava no pico, fazia qualquer coisa que ele ficava lá. Aí botava embaixo da lata, batia a bacia. Só levou dessa. Aí quando tirava, o bicho saía pronto e depois se ajeitava. Pois é. Então essa ressuscitação de galinha é o mais próximo que você não consegue fazer. Com toda a tecnologia, com a IA, com todo o desenvolvimento, o ser humano não consegue dar vida a nada. E nem Satanás consegue dar vida a nada. Satanás ele só faz destruir, só faz manipular o que já tem. Agora imagine, vamos dar a mente para funcionar, imagine se o ser humano tivesse o poder de dar a vida e fazer ressuscitar. Imagina aí o caos. Não iria dar certo. De jeito nenhum, nem pensamento não. Pois é. Seria terrível. Gente, o que é um primogênito? Sim, o que você acha que é um primogênito? Quando você já ouve essa palavra na Bíblia, primogênito é o quê? Primeiro filho, né? Primeira coisa, o primeiro filho que saiu de você. Agora, vamos pensar o seguinte. Eu disse a vocês que Jesus não foi criado. Que Jesus é Deus, assim como o Pai, assim como os filhos. Aí a gente vai para o verso 15 de Colossenses 1 e diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito
toda a criação. Saber que tem Antes da criação, ele já existia. saber que tem muitos cristãos que pegam esse verso e diz que ele é criador de tudo. Ele já é o primeiro de tudo. Tudo bem, Augusto. Tudo bem. Gostei, Augusto. Exatamente isso aí. Então, o Efésios falou aí que muita gente pega esse verso para dizer que Jesus é uma criatura. Muita gente, os cristãos. Tem muitos cristãos, não é ateu, não é uma. Não, são cristãos. Tem igrejas que acreditam que Jesus ele foi uma O criatura. primeiro que Deus criou. Então, na Bíblia, primogênito nem sempre quer dizer o primeiro filho. Agora é mente de vocês, né? Por exemplo, muitas vezes, vocês sabem que na Bíblia, o primogênito ele sempre tinha o direito de continuar o legado do pai. Por exemplo, se o pai morria, se o rei morria, quem continuava era o filho mais velho. Se o patriarca morria, quem continuava era o filho mais velho do patriarca. Na lógica era para ser assim. Mas, por exemplo, Abraão teve 2 filhos. Quem foi o mais velho? Ismael e Isaac. Qual foi o que nasceu primeiro? Ismael. Mas quem foi que continuou? O mais novo, era Isaac. Aí Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Saíram os 2 quase ao mesmo tempo. Esaú saiu primeiro e Jacó saiu logo depois. Quem foi que continuou o legado? Que era o mais novo. José tinha 12 filhos. Jacó tinha 12 filhos. O mais velho era Rúben. E quem foi que Jacó preferiu mais, que amava mais dos 12? José, que até então era o mais novo. Então, gente, Qual a tribo que Deus escolheu para ser a tribo de onde Jesus descenderia? Nem foi de mais velho. pois é. Então esse negócio de ser o mais velho nem sempre era um critério assim para dizer que ele era um filho especial. Por exemplo, Davi, ele veio de uma família que tinha 8 irmãos e uma irmã. Que era um Os dos irmãos. mais Caim e Abel. Caim era o mais velho, mas Abel foi quem subiu a Deus escolheu. Aí Abel morreu, aí nasceu o mais novo, que era Sete, e por não ter servido a Deus, e foi dele que ele continuou. Então Davi tinha vários irmãos, Davi era o mais novo, e Davi foi quem foi escolhido para ser o novo rei de Israel. Então o primogênito, como Maria Augusta disse, tem o sentido de ser o primeiro, mas também tem o sentido de ser o principal, né? Tem o sentido de ser o primeiro em importância, não é o primeiro na ordem, é o primeiro na importância. Teve aqueles jogos também. Tá bom, já deu para entender. Então, não é que Jesus foi o primeiro ser a ser criado, mas é porque ele tem toda a autoridade sobre tudo que foi criado. Ele veio antes de todas as coisas, e tudo que existe veio por meio da palavra dele. Amém? Então, Jesus foi o agente pessoal por meio do qual Deus realizou toda a criação. Então Jesus ele tem poder sobre os céus, sobre a terra, sobre tudo que existe, porque ele veio antes de tudo e ele cuida de tudo. Então Jesus é o Criador, ele é o Redentor e é também o mantenedor do universo. Foi ele que nos criou, foi ele que nos salvou e é ele que nos sustenta a cada dia. Amém? Por causa disso. Agora, por que ele é o mantenedor? Olha o verso 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Subsistir é sobreviver. Né? Tudo que existe é porque está ligado a ele. Certo? Agora, gente, mais uma pergunta polêmica para vocês. Quisesse essa pergunta? Como você explicaria que Jesus é Deus para alguém que não acredita nele? Isso é complicado, você pode responder, isso aí é complicado para todo mundo. Alguém que não acredita que ele é Deus. Alguém que não. A pessoa que não acredita em Jesus como Deus, né? O Espírito acredita que Jesus é o mestre humano. Todos os seres humanos acreditam que Jesus existiu. Tem as provas dizendo que Jesus, o filho de José, existiu, como um milagre. Mas só nós, como cristãos, acreditamos que ele é Deus. O ateu, o ateu, você acha que uma pessoa
pessoa que acredita que o mundo veio de explosão, uma pessoa que acredita que... Como é que você explicaria para uma pessoa dessa por que Jesus é Deus? Por que você acredita que Jesus é Deus? Eu já peguei uma pessoa perguntando, dizendo assim, se tudo foi criado por Deus, quem criou Deus? Já realmente Deus já existia. Deus é não criado. Deus já existia. Deus é. Deus não existe, Deus é. Não foi criado. Exatamente. Deus, ele está acima do tempo, ele está acima do espaço. Ele não cabe em lugar nenhum, e ele não tem nenhuma origem e nunca vai ter um final. Ele é eterno e está em todos os lugares. Então, essa é a certeza que a gente tem com relação a Deus. Agora, por que a gente não pode provar que Deus existe? Cadê a outra resposta? Foi respondida? Como é que você vai explicar para uma pessoa que acredita que Jesus é só um mestre humano, que ele é Deus? Você não esperou. Vocês não estão aí, todos vão falar. Não, eu não quero falar não. Um espírito, né? Os espíritos, eles não têm que explicar. Por mais que eles não acreditem, mas como é que você vai explicar? Porque eles não acreditam não. Eles não acreditam nem nos milagres. E passa pelo Ele milagre. diz que é só um ser. Mas eles usam a Bíblia lá, o Santo Espírito, eles O usam. ser evoluído, né? Que ele fala. É. O Espírito é evoluído. Tá tentando falar, tá querendo dizer, vai dizer. Vamos lá. Qual é o elemento da história de Jesus que os ateus mais criticam, mais acham que não tem cabimento de acontecer? A volta, mas tem um negócio que aconteceu com Jesus ali que os ateus eles contestam, dizem que aquele não é Olha o contrário da volta. A vinda. tanto a vida, mas principalmente a ressurreição. Muitos já escreveram que não tem como ele ter ressuscitado. Mas cadê ele na tumba? Cadê o corpo dele? Cadê os restos dele na tumba? Todos, a maioria dos corpos daquela época eles acham direto. Todos os dias eles acham o corpo daquela época. Porque aquela alegada, quando Deus falou pela alegada, né? Anos e anos que ele tinha alegado, Jesus curou ele. E é um pouco de cuidar, cara, ele era uma faca. Ao cuidado. E sobre isso aí que você está dizendo, foi feito um filme, né? Que a gente sabe que qual? O Corpo. Pois é. Muito profundo esse filme. O Corpo de Antônio Bandeiras é antigo. Antônio Bandeiras é um padre. Então, gente, Muito profundo. o fato de o corpo não estar lá, de estar lá na tumba com o nome Tumba de Jesus, filho de José, mas o corpo não está lá, é a maior prova. E o outro fato, e outra coisa, a morte de todos os seguidores de Jesus ao longo da história. Se a ressurreição fosse uma mentira, se a ressurreição não fosse verdade, valeria a pena você morrer queimado, você morrer esquartejado, você se entrega aos leões. Vocês acham que os discípulos iam se arriscar a morrer as mortes que eles tiverem por causa de uma mentira? Assim que começasse a arrochar o parafuso, assim que começasse a perseguição, eles iam desistir. Eles iam, não, ele mentiu, ele morreu mesmo, a gente morreu pouco. Ninguém vai tão longe por causa de uma mentira. Por 2000 anos, pessoas têm vivido e morrido por Jesus porque sabem que isso é verdade. Porque sabem que ele é Deus. Então, Eu diria a conversão de Paulo também. Você acha que Paulo ficou louco? E Paulo pregou para aquele povo todinho e muitas daquelas pessoas que ele pregou se converteram. Paulo era um perseguidor, ele matava e torturava os cristãos. E Paulo ia para matar e torturar. E se lascou naquela. Quando ele viu porque Paulo, como ele tinha poder, como é que ele ia prender os cristãos a pé? Na Bíblia não tem o cavalo, mas ele estava a cavalo assim. E aí ele viu aquela luz e se converteu. Né? Então a conversão de Paulo é uma prova de que Jesus ressuscitou. exatamente. E você vê quando Deus transforma o ser humano, assim, da natureza do ser humano,
ele se matava, né? É. E eu tenho uma coisa da forma, mesmo você morrendo, você pode crer em Deus e não ter. Eles morriam, eles sofriam cantando, dando glória a Deus por estar sofrendo. Você tem de sofrer por Cristo. Pois é, se fosse mentira, eles não teriam motivação para ir até o final. Aí o ateu vai dizer assim, mas eu quero uma prova física, eu quero uma prova real de que Deus existe. Tira uma foto, faça um vídeo. Não tem como provar que ele existe nem que ele não existe. Eu já tenho uma amiga que eu conheci que ela disse que só aceitava Jesus se ele descesse lá do trono e viesse encontrar com ele. Oh, meu Deus. Ele vai vir, vai tentar que ele vai vir. Só para você. Oh, cuidado. Pois é. Um dia ele vai vir para todo mundo de uma vez. Vai vir, mas não quando ele vir, ele vai tentar. E não vai mais poder se arrepender. Já vai fechar. Eu li uma frase que eu leio em Salmo, né? Meus salmos de texto. Para dizendo assim, que até para ser ateu, o ateu precisa de Deus para negá-lo. Eu achei massa demais. Ele diz, todo ateu precisa de Deus para negá-lo. E que para ser ateu precisa de muita fé. Mais fé do que o cristão. Porque nós ficamos tranquilos em saber que Deus criou o mundo em 6 dias. Mas eles vivem perturbados em saber que o mundo surgiu de explosão. Para nós é mais confortante crer em um Deus que nos ama, que cuida de nós, que nos criou com a sua mão, do que saber que você veio de um acidente e que quando você morrer vai voltar para o preto e tchau. Não tem mais nada Voltar depois. pro preto. Tem até hoje em dia, tem gente que acha que nessa criança é tudo errado. Legal. Enfim. É porque sempre eu gosto de falar desse testemunho que eu testemunhei lá em Passagem Areia, em Conamiri. E Pedro Céu, eu pode falar, porque o pai dele ele passou por 24 dias internado e ele disse que não ia ver o filho que já estava morto. Ele era ateu, ele não queria nada saber nada de crente, ele já era enganado por parte do Espírito. Mas a Dona Maria passou lá 24 dias orando pelo filho, que Deus está suprindo. E o pai, a hora que não foi lá, o pai veio, o filho veio para casa. Ele está entendendo? Ele precisou ver para crer que Deus existe. E até o resto desse ficar ali, não tinha, porque o céu não ficou na bicha lá, você tem 7 anos. E é difícil o céu ficar na Bíblia. A casa dele foi reconstruída todo de novo. É Deus. Eu sempre posso falar isso, porque eu vi, eu fui na casa de Deus, e para Deus, nada é impossível. Mas para o ser humano é. O ser humano não tem mais jeito mais isso. Foi o que o Senhor José, ele não acreditou. Ele não confiou que Deus podia tirar o filho dele. Por mais que desanimando, ele já estava preso. E hoje em dia está aí, bebendo a palavra de Deus. E é um testemunho, né? Trouxe o pai para Cristo. Amém. E a família mais toda para os caminhos de Deus, através daquela criança. Entende? Era mais do que de volta. A ver, o cara quer ver, para saber que Deus é Deus. Então, gente, E outra coisa que ateu faz contra ateu não acredita em Deus, mas acredita fielmente no que Deus e acredita fielmente que vai para lá. Por isso que eles fazem tudo o que eles querem. Eles fazem tudo o que eu quiser, no final isso já é uma revolta que eles criaram já há muitos anos na igreja, e a igreja plantou durante a Idade Média. Então, gente, vamos seguir aqui. Pois é. Então ainda tem muitas questões sobre esse tema da existência de Deus, mas vamos seguir aqui em Colossenses, né? Poderia falar de muitas outras questões, ele tem mais perguntas capciosas para fazer, mas tá bom. Olha aí, Colossenses 2:10. Mais perguntas capciosas. Colossenses 2:10. Diz assim: também nele
vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Cabeça. Como se usa essa expressão? O que quer dizer? Fulano está o cabeça da operação. É o chefe, é o líder. Esse é um símbolo bem fácil de se identificar. Pela própria sentido da palavra já dá para saber. Cabeça é o líder, é quem tem ali a primazia, né? Quem tem a supremacia sobre aquela coisa. Então aqui está dizendo que Jesus ele é o cabeça de todo o principado, de toda a potestade. Ou seja, ele é que domina sobre tudo. Tudo está debaixo dele. Agora, se ele é a cabeça, quem é o corpo dessa cabeça? 1 Coríntios 12. Não é uma cabeça cortada, não é uma cabeça isolada. Se ele é o cabeça, ele é a cabeça de um corpo. Que corpo é esse? A igreja, exatamente. 1 Coríntios 12. Que a gente já falou aqui, mas vamos conferir. Eu acho que ainda vai ler esse verso aí no 12. Olha aí. Falta d'água, viu? De vez em quando não falhar. Olha aí. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Aí o verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então, se Jesus é a cabeça, o corpo somos nós. Nós pertencemos ao corpo de Cristo. E o que é que está na cabeça que controla tudo que tem no resto do corpo? O cérebro. Então, tudo que nós fazemos, nós só fazemos porque estamos ligados à mente de Cristo. O que Ele manda a gente fazer, a gente faz. O que Ele ordena, a gente cumpre. Todos os comandos que o cérebro dele manda, nós obedecemos porque estamos ligados a Ele. Amém? Amém. Então, isso nós vimos aí na terça-feira. Ao verso 18 de Colossenses 1. Agora esse aí, Colossenses 1, 18. Agora vocês aprenderam o que é primogênito, agora vocês vão me explicar isso aí. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Esqueça a ideia de primogênito ser a primeira coisa. Então, se aqui diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos, quer dizer que ele foi a primeira pessoa a ser ressuscitada? Jesus foi a primeira pessoa a ser ressuscitada na Bíblia? Quem foi? Quem você lembra que foi a primeira pessoa a ser ressuscitada? Quem foi, por exemplo? Lázaro. Lá já no Novo Testamento. Quem foi a primeira pessoa da Bíblia a ser ressuscitada? Não, Só que no Novo Testamento. filha não. Quem? Não. Quem? Não. Tá, quem foi que está aqui? Jesus. Não. Esqueça essa Quer ideia. que a pessoa não tenha Bíblia? Esqueça esse negócio de primogênito, isso é a primeira coisa. Lembre-se. Você sabe. Deuteronômio 34, Moisés foi o primeiro ser humano a ser ressuscitado. Então, lá no dia que Jesus se transfigurou em cima do monte, apareceram duas pessoas para confortar Jesus, porque ele estava prestes a ir para a cruz, né? Foi Moisés e Elias. Moisés morreu e Jesus ressuscitou e levou ele para o céu. Elias não morreu, veio uma carruagem de fogo e levou ele para o céu. Então um foi para o céu vivo e o outro foi para o céu ressuscitado. Agora,
Agora, esses dois homens que apareceram aí, eles representam quem no dia da volta de Jesus? Bem facinho. Os salvos no dia da volta de Jesus vão estar divididos em dois grupos, que é representado por esses dois homens aqui. Exatamente. Os salvos que estiverem vivos e os que estão mortos que vão ser ressuscitados. Amém? Então vão ter os salvos que vão estar vivos naquele momento, assim como Elias foi para o céu vivo, e aqueles que morreram, assim como Moisés, mas que vão ser ressuscitados para Jesus levar. Amém? Amém. Então são esses dois grupos. Agora, por que o texto diz que Jesus é o primogênito? Por que a ressurreição de Jesus é fundamental para todas as outras ressurreições? Calma, irmão, um de cada vez. Não se atropele. Pois é. Foi ele que venceu a E morte. por causa de que ele venceu a morte, aí Eu acho que por conta que ele foi a mais importante ressurreição. Porque se ele não tivesse ressuscitado, Nenhum outro poderia ter ressuscitado. pois é, mas aí, se Jesus, vou usar isso aqui como escolha de escola, né? Se Jesus não tivesse ressuscitado, o que é que ele ia fazer com Moisés que já estava lá, com Elias que já estava lá, com Enoque que já estava lá no céu? eles iam dizer isso a Jesus. Eles iam descer para dizer isso a Jesus. Já dizer, continue. Olha, Morrer. vocês que são mais velhos que eu, me expliquem o que é um cheque pré-datado. Explica aí, vídeo da sua criança. Não é possível. Dinheiro invisível, né? Davi, essa daqui está querendo ser novinha, diz que não sabe nem o que é isso. Eita, sou nova. Ela é nova, né? 25 anos. Eu recebi muito cheque de volta. Eu Explica aí o que é um cheque pré-datado. Papai recebeu, papai tem guardado. É o que não é. Explica aí logo. Eu só comprava lá na empresa que eu trabalhava. Perguntava se a dona recebia cheque para 30 dias, por exemplo, um perfume. Posso dar um cheque para daqui a 30 dias? Pode. A pessoa botava lá, R$45, aí hoje é quanto? 21 de fevereiro. Aí colocava para 21 de março. Então a dona da loja só podia sacar aquele dinheiro no dia 21 de março, ou seja, ela depositava lá, mas aquele dinheiro só entrava na conta dela um mês depois. 21 de março, o cheque estava lá, agora, na conta lá da pessoa que traz dinheiro voltava, ele ia ter que cobrar a pessoa. Ou então ela descontava o dinheiro. Papai recebeu 600, até hoje está guardado. Aí já se volta. Recebi mais. Sim, Angelina, ele já está perguntando. Por que desenhou-se um cheque sem Porque não tem dinheiro na conta da pessoa, no dia de sacar. Que é o que mamãe tem até hoje, um cheque guardado. Eu também tenho. Até hoje, guardado. E Eu agora tenho isso não de recebe. 172 guardados. Então, gente, agora deixando a comparação, vamos agora aplicar essa comparação, né? Por que essa ressurreição de Moisés, do Antigo Testamento aí, por que isso é como se fosse um cheque pré-datado da ressurreição de Jesus? Porque se Jesus não ressuscitasse, eles teriam que voltar. Então Moisés apareceu naquele dia lá na transfiguração para dizer, olha, o Senhor precisa ir até o final, do seu plano da salvação. Porque se o Senhor falhar em algum momento, então a nossa salvação vai ser perdida. Pois é, e no Ela futuro, vai, o Espírito Santo revelou, ela vai disso aí. e no futuro as pessoas não vão ser salvas. Se o Senhor falhar em algum momento, se o Senhor desistir, as pessoas vão morrer e morrer para sempre, elas nunca mais vão ser ressuscitadas. Então é pela ressurreição de Jesus que nós temos fé que nós também vamos ressuscitar. Amém. Por causa dele, porque as ressurreições que vieram antes dele e as nossas ressurreições no futuro são garantidas. Ele venceu a morte e por causa da vitória dele, nós vencemos também. Amém. Vamos ficar de pé. Olha ali. Exatamente. Ó. Kennedy foi cirúrgico.
Então isso também é uma prova de que Jesus é Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, aqui, Senhor, nós estamos na Tua presença, reconhecendo a Tua soberania sobre a nossa vida, reconhecendo que o Senhor tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre nós. O Senhor é a cabeça, nós somos o corpo. Porque o Senhor venceu, nós também vencemos. Se o Senhor ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Amém. Então, cuide de cada um de nós, que não desistamos nessa caminhada até o dia que vamos te ver face a face. Sim. De Jesus. Amém. Amém. Primeira semana